Hoje eu vou falar para vocês sobre o açafrão. O açafrão é um condimento que realmente gera alguma confusão, porque existem dois tipos e existe essa confusão entre qual é qual. Então eu vou definir para vocês claramente hoje quem é o açafrão legítimo, o açafrão espanhol, o açafrão mediterrâneo, e quem é o açafrão da terra, ou açafrão indiano, ou a cúrcuma, né? Quais as suas principais características e origem. Vamos começar aqui pelo açafrão espanhol. O açafrão espanhol, ou açafrão do Mediterrâneo, é esse aqui. Ó, tá? Isso aqui é a maneira como é colhido, tá? Porque ele é o quê? Ele é o pistilo de uma flor. Ele dá em regiões altas e mais frescas de todo o Mediterrâneo, mas onde ele mais se concentra é na Espanha. E aí são feitas grandes plantações e é colhido o pistilo da flor. A flor, pela parte da manhã, essa flor está aberta. Então essa flor tem que ser colhida de manhã, antes que ela se feche, para não ter o trabalho de ter que abrir. E aí vão para as fazendas de açafrão e em cima de mesas, mulheres, porque tem que ter a mão delicada, retiram esses pistilos aqui, tá? Retira o pistilo da flor. Esse pistilo, depois disso, ele é passado numa tosta muito leve, ele é tostado muito levemente e se transforma nesse pozinho aqui. Esse pozinho aqui é que a gente faz a utilização culinária mais intensa. Pode ser utilizado esse aqui também, mas esse aqui é a utilização culinária mais intensa. Isso aqui é o condimento mais caro do mundo, tá? Tendo o valor dele sempre aproximado ao mesmo valor do ouro. 1 grama de açafrão, aproximadamente o mesmo valor de 1 grama de ouro. O açafrão, aqui ao lado, mais amarelado, a origem dele é indiana, é o açafrão da Índia e da Indonésia. Também é utilizado nas mais diversas receitas. Ele é um parente do gengibre. Se você olhar ele quando está recém-apanhado, a raiz dele é recém-apanhado, você vai até achar que é o gengibre. Você só vai perceber que não é gengibre quando cortar e ele vai estar laranjado, a cor laranja intensa dentro dessa raiz. Aí isso aqui é seco, é cortado, é seco e é feito um pó. E esse pó é que passa a ser utilizado. Por exemplo, quem dá a cor laranja, amarela, laranjada ao curry, é ele. Há diversos queijos também, quem dá a cor também é ele. Tá? É uma essência feita a partir desse açafrão aqui, que é o açafrão da terra, ou a cúrcuma, ou o turmérico, né? Que ele tem algumas variações de nome, mas sempre é ele. Tá? A gente tem boa produção dele. Na Bahia, aqui no Brasil, a gente produz açafrão da terra de excelente qualidade. Utilizações. Principais utilizações desse aqui. No mundo inteiro se utiliza. Tá? Ele é um condimento bastante valorizado, porém muito utilizado. Nas paellas espanholas, nos risotos da Itália e aí pelo mundo afora, a utilização do açafrão de pistilo de flor é bastante utilizado. Só que sempre você vai encontrar em quantidades pequenas e é suficiente. Uma quantidade de pó dessa aqui é suficiente para aromatizar e dar cor para um bom prato. Então parece que você vai gastar um monte, mas não é. Ele é caro, mas é uma essência, tá? Que realmente consegue com pouco fazer muito em termos de cor e buquê. Esse aqui já é uma raiz muito mais fácil de ser plantada, colhida, seca. Então aí acontece o quê? Acontece que ela tem uma disponibilidade muito maior, em grandes quantidades, e o preço é bastante acessível. Tá? E você vai utilizar em tudo que você quiser colocar uma boa cor. A melhor dessa aqui é agora, eu pesquisando recentemente, o que eu vi? Eu vi que esse cara aqui é o cara mais utilizado na prevenção do Alzheimer. Tá? Estão fazendo pesquisas, se aprofundando em pesquisas, mas ele é bastante utilizado na prevenção do Alzheimer. Eles são diferentes? Óbvio que são diferentes, tanto
no resultado da cor. Esse aqui dá um tom muito mais amarelo e esse aqui dá um tom mais laranja avermelhado, mais intenso. Esse aqui, o buquê dele é leve, esse aqui, o buquê dele é bastante mais intenso. Mas cada um, na sua utilização, você fica à vontade. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chefe Taíco.